portos, logística e armazenagem. Quais são os desafios do operador logístico no cenário atual? Temos aqui um convidado especial que vai falar sobre esse tema com a gente, mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam na força desse videocast. O videocast Transporte Moderno é uma realização da RCE Digital e OTM Editora, com patrocínio Fenatran e Rodobens. Se a vida pede, você pode. A Fenatran conecta quem move o Brasil. Tecnologia, inovação e os grandes nomes do transporte, reunidos no maior evento do setor. Momentos assim, juntinhos a dois, não dá pra deixar pra depois. E se faltar espaço, não se acomode. Se a vida pede, você pode. Rodobens. Você também pode virar a chave do seu carro novo com o consórcio Rodobens. Um jeito fácil e inteligente de transformar planos em conquistas de verdade. Clique aqui, contrate agora. Rodobens. Então eu quero dar boas-vindas ao Rafael Dagnoni, certo? Que é fundador e COO do operador logístico TECAD. Perfeito. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Aline. Estou aqui para esclarecer, tirar dúvidas e falar um pouco desse segmento tão desafiador. Para a gente bater um papo, né? Sobre um tema que você domina e responder aí as dúvidas aí da audiência, as minhas dúvidas, e vai ser um papo muito legal. Excelente, vamos lá. Vamos falar sobre o momento da logística no Brasil, né? O TECAD nasceu como um operador portuário. Retroportuário, perfeito. Retroportuário. O que seria o que é? Vamos pegar o técnico e explicar para o pessoal o que é um retroportuário. Perfeito. Portuário, como a palavra diz, né? Operações portuárias, né? Na zona primária. Né, e o retroportuário são os terminais, né, as estruturas, né, que dão todo o apoio, né, às logísticas portuárias. Né? Então, eles estão, né, nas regiões próximas aos portos, né, da nossa costa brasileira. Então, aí vocês atuam desde da armazenagem da carga até a carga chegando aos portos, certo? Perfeito. Nesses terminais, qual que é exatamente a atuação de vocês? Bom, então tá bom, vamos lá. O TECAD, né, são quase 2 décadas de operações logísticas, iniciou em Santa Catarina as atividades, e o nosso foco está nas operações muito voltadas ao comércio exterior. Né? Então, a gente atende as exportações, principalmente importadores, né, que é uma vocação, importação, que é uma grande vocação dos portos catarinenses, né? Obviamente faz também exportação. É um destaque, né, em nível nacional quando a gente olha os números de Santa Catarina. Então, o TECAD ele faz a remoção, né, o transporte desses containers para os seus armazéns, né, todo o trabalho de conferência, desova, armazenagem, separação dos pedidos, atendendo vários canais de venda dos seus clientes, e o transporte de entrega para o Brasil inteiro. Isso tanto no Santa Catarina, onde é essa matriz, Paraná, São Paulo, e também temos algumas unidades de transporte no Rio Grande do Sul. Santa Catarina ali tem 5 portos, né? Mas eles atuam... Nós temos 4 unidades em Santa Catarina, mas o principal foco é a região de Itajaí. De Itajaí, exatamente. Eu estive lá, lindíssimo. Muito bacana. Sou natural de lá, realmente é uma região maravilhosa. Mas me diz uma coisa, quais são as principais cargas aí que vocês movimentam? Perfeito. Nós temos os postos Santa Catarina, eles têm uma concentração de produtos com um certo valor agregado. Quando a gente analisa os dados estatísticos do Brasil, se destaca muito por isso. Santa Catarina tem um benefício fiscal, né? Sim. Lá desde 2004 que iniciou o benefício fiscal, então são quase 22 anos, atraindo muitos importadores, né, para utilizar desse regime, desse incentivo fiscal a importar para Santa Catarina. E aí são os mais diversos produtos, né? Você tem desde os bens de consumo, automotivo, enfim, realmente o portfólio de matéria-prima,
né, é bem grande, bem extenso de operações, mercadorias que tanto os portos e nós operamos em Santa Catarina, né? Uma vantagem de quem está nas zonas portuárias, né, e operações retroportuárias é que você consegue ir atendendo diferentes segmentos, né? Porque você tem no Brasil oscilações cambiais, você tem mudanças tributárias, que às vezes o perfil de mercadoria ele vai mudando, né? Nessa trajetória, né, teve muitos produtos que eram exportados, né, e hoje você tem esse mesmo produto sendo importado, né? Você tem essa mudança, né, com a globalização que vem ocorrendo, e nós precisamos ir nos adequando para essas mudanças que ocorrem. Ao mesmo tempo, traz uma diversificação de negócios, né, onde você não fica preso apenas a um segmento. Agora me diz uma coisa, quem atua em portos conhece bem a questão dos gargalos, né? Sem dúvida. O que você pode aí contar de mais atual? Quais são os principais gargalos, por exemplo, que o Porto de Itajaí proporciona hoje, né, que vocês precisam enfrentar para que não diminua a eficiência logística de vocês? Perfeito. Qual é o principal problema na sua visão? Perfeito. É até uma questão de bastante orgulho nosso, porque Santa Catarina, inclusive o primeiro porto privado do Brasil, né, foi a Portonave, né, e que abriu, né, um divisor de águas na história portuária do Brasil, e que com isso permitiu você ter patamares, né, de níveis de serviço sendo muito elevados. Né? Hoje nós temos um nível de atendimento em Santa Catarina no mesmo padrão dos melhores portos do mundo, europeus, e isso fez, obviamente, ser também um diferencial de Santa Catarina. Então, com isso, né, obviamente, você tem dentro do porto muita eficiência hoje em Santa Catarina. Ele acaba não sendo, né, tanto um gargalo. O problema está mais quando sai ou para chegar no porto, né? As rodovias. 101. Né? Não só a 101, você tem várias outras rodovias que conectam os portos, né, de Santa Catarina, né, e esse investimento em infraestrutura não acompanhou o investimento privado. Né? Nós, por exemplo, com investimentos, né, em retroárea, os portos, investimento em infraestrutura portuária, ele ocorreu de forma muito intensa nessas últimas 2 décadas, o que não ocorreu, né? E a gente sabe que isso não é só uma questão de Santa Catarina, sempre é um desafio, né, nacional, mas especificamente, né, na nossa região, que tem esse boom econômico, essa demanda, né, crescente, esse tem sido o principal gargalo, né, na nossa região. Que é o gargalo rodoviário. Rodoviário, exatamente. Porque você imagina, é uma região que tem 5 portos, né? E aí a rodovia precisa acompanhar, porque toda essa riqueza que chega importada que vocês movimentam, ela precisa ser distribuída por estradas, Perfeito. Né? O que você enxerga? Parece que tem uma obra aí na BR-101. Qual que é a tua visão sobre isso? Você acha que isso vai melhorar? Qual que é a principal reivindicação aí do TCAD sobre... Perfeito. Realmente é uma pauta muito forte, né? Você tem a Fiesc, Federação das Indústrias, entre outras entidades, né? Muito forte, o próprio governador do estado, né, está trabalhando fortemente para que se mitigue, né, e resolva e traga realmente uma solução definitiva para esse gargalo, que traz um custo elevadíssimo, né? Depois a gente pode falar até um pouco mais sobre isso. Seria legal você poder mensurar aí para o pessoal. Mas já está em avanço, né, uma nova rodovia, está sendo chamada Rodovia do Mar, que vai interligar os principais polos econômicos do estado, né? Ela iniciaria na região lá de Joinville, né, conectando, né, um grande polo industrial do estado, passando, né, pelo Vale do Itajaí, a região portuária, e indo até a região de Biguaçu, Florianópolis, fazendo um novo acesso, né, uma nova rota para você desafogar a principal rodovia, né, a BR-101 de Santa Catarina. E qual que é a previsão desse projeto aí? Isso sempre é delicado, né? As obras públicas, né, no Brasil, elas têm data para começar, mas nunca tem data para terminar, né? Mas a gente, né, tem bastante fé, né, que é um projeto que vai ser levado com bastante seriedade para que ele avance o mais rápido possível, em torno de
10 anos, a gente acredita que possa estar utilizando aí a rodovia. Eu quero entender como é que vocês transpõem esses gargalos, mas antes eu queria retomar lá sobre as cargas que você falou que movimenta. Você falou que o setor automotivo tem crescido bastante. Pelo porto de Itajaí, ele vem automóveis chineses ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Como é que vocês também fazem Operamos. Então me conta, como é que está isso? Porque a gente percebeu um grande volume, sobretudo da BYD, né? Acho que o último carregamento foi de mais de 7 mil, mas acho que não foi em Itajaí, não lembro que porto que foi. Pode ter sido, né? Eles têm, a gente chama, né, dos ro-ros, navios, os navios ro-ros, né, dedicados, mas o volume ele é tão expressivo que não apenas através de navios ro-ros, também está vindo carros containerizados. Está vindo containerizados. Quer dizer, os navios ro-ros não estão dando conta. E é navio próprio da BYD, Tem, né? Também, né? Tem os navios contratados e também eles têm navios... Tem 4 navios, Exatamente, né? Exatamente. E não é, a BYD acabou sendo, acho que, a principal marca, né, que abriu o mercado. Mas tem outras também. Mas hoje você tem inúmeras novas marcas, né? A China, se eu não me engano, tem acho que mais de 300 marcas, se eu não estou equivocado, e muitas estão olhando para o Brasil, né? O Brasil é um dos principais mercados do mundo automotivo. Então, sim, você tem novos entrantes o tempo todo chegando no Brasil, e Santa Catarina acaba sendo realmente sempre uma região estratégica, né? Geograficamente. Mas vocês já trabalhavam com essa importação de automóveis antes? A gente teve, vamos olhar mais para trás, antes os carros importados eram carros de maior valor agregado, né? Carros esportivos, enfim, então já fazíamos algumas operações, mas muito pontual. Né, muito diferente do volume que se tem hoje, né, de carros entrando no Brasil. Então, eram operações bem tímidas, vamos dizer assim, comparado a volumes, né, de alguns milhares de veículos chegando, né, nos portos catarinenses. Qual que é a complexidade de você fazer essa movimentação logística desses automóveis que vêm em navio ro-ro? Porque o que se sabe é que essas marcas trazem, né? E elas precisam de um grande assim estacionamento. Perfeito. Não é isso? Para depois distribuir, para também ter aquela questão do imposto, né? De você trazer grande volume para dar uma segurada na questão do imposto. Como é que é? Qual que é a complexidade aí dessa operação logística? Perfeito. A grande complexidade é que é um volume muito alto concentrado. Né? Essa é a principal, né? Você, seja em container ou seja navio ro-ro, né? Então vamos pegar o exemplo até mesmo de uma operação que a gente fez de navio, né? Então nós tínhamos lá em torno de 700 containers para tirar do porto em 3, 4 dias, né? Então você monta uma operação realmente de guerra, 24 horas de operação. Operação de guerra. Para poder transferir o mais rápido possível esses contêineres do porto. Então, você precisa de uma retroárea com infraestrutura, então, onde você tem o terminal, você tem o pátio, você tem que ter máquinas de movimentação de contêiner, para que esse caminhão tenha, né, velocidade, tenha giro, para você coletar esses contêineres de forma mais eficiente e rápida possível. E depois fazer também as desovas, porque sempre temos o desafio das demurge, né, que são as penalidades em não devolver os contêineres dentro dos prazos acordados com os armadores. Então, né, logo na sequência, né, da retirada, a desova imediata para a liberação. E sim, aí você tem uma armazenagem, como você bem comentou, né, num pátio amplo. Porque, assim, o volume aumentou demais, certo? Certo. Então, para fazer essa operação de guerra, vocês tiveram que investir mais. Sim. Você pode contar essa parte da história? Vocês tiveram que investir mais em quê? Quanto vocês tiveram que investir? Eu acredito que tenha tomado bastante energia de vocês, né? Deve ter sido a carga de destaque aí esse ano, né? Sem dúvida. A gente fez um lote já ano passado. Sem dúvida, né, é uma operação interessante pela sua volumetria, né, mas que requer justamente, né, essa infraestrutura, e ela é muito concentrada, né? Então, esse é o grande desafio. Você mobiliza, depois você acaba, às vezes, não tendo por um período, né? Mas ampliação, né, da área, né? Principalmente pátio. Então, nós ampliamos mais de 100 mil metros quadrados em área de pátio no nosso terminal retroportuário. Ampliação de mais equipamentos, principalmente máquina para movimentação de contêineres. Tudo para atender esse volume de carros. Exatamente. E tem previsão para mais chegadas aí em grandes volumes nesse ano? Você pode contar? Não posso entrar muito em detalhes, por questões, né? Sempre tem essa questão. Mas um aproximado de volume? Mas a gente... É que esses números não necessariamente, né, serão operados com o TECAD, né? Sim. Porque esses números são
que tem projetados de importação para Santa Catarina, né? Seja container, seja... Então, quanto tem? De fato, há ainda milhares de carros para chegar ainda nesse segundo semestre. Mas milhares... Eu não tenho esse dado exato, né? Não vou falar para não afirmar, mas tenho realmente, a gente, não só do que o TECAD vai fazer, ou sim, que vão passar pelos portos de Santa Catarina, um volume bem considerável. Os portos de Santa Catarina que estão absorvendo esses veículos, porque eu sei que também teve no Porto de Suape também. Inclusive, eu fui num navio ro-ro, achei incrível. Legal, bacana. Mas a maior parte está sendo no... Eu acredito que assim, portos de Santa Catarina. Santa Catarina acaba sendo um novo player nesse mercado, é algo que mais recente. Não era. Né? Eu acho que Suape, entre outros portos, tem mais tradição, já fazem há mais tempo, né? Santos também e outros portos já tem há mais tempo essa operação. Né? Santa Catarina, eu acho que de uns 2 anos para cá que vem se consolidando com mais uma opção para atender essa alta demanda de importação. Acho muito interessante, mas para o pessoal entender qual que é a diferença, explica direitinho o que é um navio ro-ro. Perfeito. É um navio, né, onde você, né, quando você olha para ele, né, diferente do porta-container, é aqueles navios todos fechados, né, onde é como se fosse uma balsa, uma garagem gigante. De shopping, parece até, exatamente, né? Onde os carros entram rodando mesmo, né, alguém, né, manobra, estaciona os carros dentro do navio, e esse navio navega, né, com todos os carros ali dentro, como fosse realmente uma garagem, bom exemplo de shopping. De shopping, né? Eu achei muito parecido. E a descarga também nos portos da mesma forma, os carros descem, né, rodando, né, diferente da operação convencional de container. Muito legal. Bom, o que vocês fazem, falando no negócio TECAD, para aumentar a eficiência diante desse principal gargalo que você disse que são as rodovias, né? Essa BR do Mar... 101, a BR do Mar será construída, nova, é algo a longo, médio prazo, por enquanto vocês têm que contar com a BR-101, né? E Perfeito. com todos esses problemas. O que vocês fazem para contornar e ganhar mais eficiência logística? Porque vocês têm uma operação rodoviária para retroalimentar, certo? Certo, perfeito. Primeiro ponto foi realmente a diversificação de operações em Santa Catarina. Então, hoje nós contamos com 4 operações em diferentes endereços, né, onde você mitiga uma concentração, né, numa única unidade. Nós poderíamos ter todas as operações, né, num único terminal, mas seria um terminal realmente de um tamanho complexo e que aumentaria os gargalos. Então, essa diversificação dentro do estado de Santa Catarina, seja na região de Garuva, né, onde você tem lá o Porto de Itapoá, Navegantes, onde você tem os portos Navegantes, Itajaí, nós temos mais 2 unidades. Então, essas 4 unidades, né, geograficamente, né, bem posicionadas, acabam nos auxiliando a diminuir essa concentração e trazendo um pouco mais de eficiência. Essa distribuição, né? Exatamente. Você investir nessas unidades de distribuição, Isso. né? Uma outra estratégia é a utilização, né, dos caminhões, bitrens, né, que são os caminhões, para quem não conhece, que leva 2 containers de uma única vez. Rodotrem, bitrens, que também acaba, né, trazendo mais eficiência, né, onde eu tenho um cavalo, um motorista transportando 2 containers ao mesmo tempo. Isso também tem nos ajudado bastante, né, trazer mais eficiência. E otimiza o tempo, né? Otimiza tempo a quantidade e custo, né? Custo. Então, esse é um diferencial, né? A gente nota que cada vez está crescendo mais a aderência por esse tipo de veículo. E as operações 24 horas também nos ajudam bastante, né? Porque você, na madrugada, muitas vezes tem, né, um trânsito muito mais tranquilo, né? Desafoga, né, no horário de pico. Redirecionando. Então, a vantagem dos portos também operam 24 horas. Isso também acaba ajudando, né, estrategicamente a gente fazer agendamentos, programações para horários mais alternativos, né? Não quer dizer que isso resolva o problema, porque muitas vezes nós esbarramos nos horários dos depots, né? Os depots que são os terminais de container vazio, onde encerra, né, o ciclo desse transporte com a devolução desse container vazio. E aí, muitas vezes, a gente esbarra em limitação de horário desses terminais. Esse também é um outro ponto de atenção, né, que a gente nota, principalmente entrando no segundo semestre agora, em concentração de volume que a gente tem. Acaba sendo um outro gargalo também, né? A gente não tem a mesma eficiência, a mesma velocidade no momento de devolver os equipamentos aos terminais.
Tá, e você estava falando dessa questão de devolução de container agora e falou um pouco antes também. Tá tendo esse problema de atraso? O que está rolando? Nesse momento, a situação está bem mais estável, né? Mas o que aconteceu? Você tem uma concentração, né? Você tem volumes, né? Aí entra vários fatores externos que influenciam. Nunca é um fator isolado, né? Uhum. Você tem guerra, você tem navios desviando rotas, aumentando o transit time, você tem, às vezes, problemas no principal parceiro comercial do Brasil, que é a China, com uma concentração, feriado chinês. Então, são vários fatores que eles acabam acarretando em concentrações de chegada. E quando isso ocorre, a nossa infraestrutura não suporta, né? E aí você adiciona isso o incremento de volume natural que você tem no segundo semestre, onde a nossa economia é mais aquecida. Uhum. E essa estrutura ela não aumenta no segundo semestre, né? Ela é a mesma o ano inteiro, e aí você passa por esse desafio, né? O nosso maior gargalo foi no segundo semestre de 24, onde realmente foi um caos, né? Um caos mesmo. Eu me lembro. Tendo uma dificuldade enorme. Tem a ver com o Estreito de... Não tem a ver com o Estreito de Hormuz? Teve a ver. E agora, com esse fechamento do Estreito de Hormuz que houve aí? A gente acaba tendo impactos menos, né? Os amadores já estão há tempo se adequando, então os navios já estão alguns fazendo novas rotas, você já tem, né, os transit times para os embarcadores com mais previsibilidade, então você consegue fazer um planejamento melhor, considerando o cenário atual, que já se estende aí, né, por 2 anos, né? O problema é quando isso acontece, né, a curto prazo e você não tem tempo, você leva, em média, uma empresa, um embarcador, leva em torno de 6 meses para você planejar uma importação, né? Então, tudo que acontecer nesses 6 meses, você já não consegue mais mudar navio, prazos, né? Você vai corrigir para frente. E aí, você, nesse tempo, acaba tendo esses gargalos, essas concentrações, né? Eu gosto de dizer que o Brasil, né, um grande desafio nosso é a questão de infraestrutura, né? O Brasil, se ele crescer por vários anos, a mais 3%, a infraestrutura nossa não suporta. É sempre esse ciclo. Portuária, infraestrutura, retroportuária, até mesmo mão de obra acaba sendo um desafio, por mais que é um país de 220 milhões, né, mas geograficamente, né, dimensão continental. Então, você tem momentos de pico na nossa economia e quando há esse crescimento, esse aquecimento, fica claro, evidente aí a questão, né, da nossa falta de infraestrutura para suportar o crescimento. Como vocês atuam com importação, queria saber se a China, que vocês recebem mais da China, movimentam mais produtos da China? Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje, os principais clientes do TECAD, eu diria que são multinacionais chinesas que operam no Brasil, né? Vem crescendo em vários segmentos, né? Por mais que a gente atende várias outras companhias de outros países, japonesas, europeias, enfim. Mas a gente sabe, né, da agressividade comercial, né, muito grande, que a China vem, né, mundialmente ganhando espaço, né, melhorou absurdamente, a gente sabe a qualidade dos seus produtos, enfim, então ganhou muita confiança, principalmente no Brasil. Então, sim, né, esse é um dado interessante, né? Hoje o Brasil movimenta entre importação e exportação em torno de 10 milhões de TEUs, né? Acho que foi o 2025, fechou com esse número aproximado. O TEUs, explica para o pessoal o que é o TEUs. Boa. TEUs, né, é a unidade de medida do container. Então, um container de 20 pés, 6 metros, um TEU, e um de 40 pés, 12 metros, são 2 TEUs. Então, é a unidade utilizada para quantificar o volume movimentado, né, nos portos. E Santa Catarina atingiu quase 2 milhões e 800 TEUs movimentados, ou seja, está falando de quase 28%, né, do volume de comércio exterior do Brasil passando pelos portos de Santa Catarina. Muito disso na importação, muito disso em produtos, né, de valor agregado, que é onde o TECAD tem uma atuação muito forte. O que mais de curioso assim o TECAD movimenta da importação chinesa? Olha, nós temos... Que antes o Brasil não consumia, agora consome. Boa pergunta. Há uma mudança, né, uma velocidade muito rápida, né, nos hábitos, nos produtos, no consumo, né, seja principalmente itens de viagens, né, crescendo cada vez mais, itens escolares, os bens de consumo, quando a gente fala em linha branca, mas pensar realmente em algum produto interessante, por exemplo, detectores de metais. Detector de metal. Né, alguém já deve ter visto na praia o pessoal procurando, né, inicialmente, né,
seja para moedas, cresceu joias. Bastante essa importação? Cresceu, esse é um produto interessante que a gente tem notado, não necessariamente, né, falando só de origem China, mas é um produto curioso que a gente tem um cliente que importa, a gente realmente acha algo bem interessante, mas você tem hoje a parceria, né, comercial Brasil-China, ela está praticamente, né, todos os produtos, né, você tem de algum player importando da China, né? Aumentou o portfólio aí de exatamente. De pneus está crescendo demais para todos os tipos, né? Pneu, né? Inclusive seja um caminhão, problema. Traz o seu desafio, né? Cresceu muito mesmo, né, para vocês? Muito. Você consegue mensurar? Eu não vou falar assim diretamente como TCAD, mas um dado de mercado, se você olhar alguns anos atrás, a indústria nacional, ela representava entre 60% e 70% da fabricação de pneus. E hoje você inverteu. 70% em carga está sendo importado. E muito entrando para Santa Catarina. Então, esse é um outro item. Então, assim, né? é um volume enorme. Enorme. De pneus, volume enorme. Detector, pneu... inclusive porque facilitou muito hoje, né? Hoje você tem transportadoras que estão importando seus próprios pneus, né? Sim. Hoje ficou, né? Antes era algo tão complexo pensar, importar de outro país, né? E isso cada vez, né, veio se tornando mais acessível. Então, você hoje tem muitas empresas fazendo a importação, né? E isso é sempre um desafio, obviamente, para a indústria nacional. Porque o pessoal de pneus está... bem agressivo. Tá bem agressivo. Só por esse mix aí que você falou. Exatamente. E aí você tem componentes automotivos, você tem, né, os mais diversos produtos. Muito interessante. Falando do TCAD, como foi que vocês fecharam aí o primeiro semestre, né, em relação ao primeiro semestre de 25? Você pode abrir para a gente quanto cresceu a operação? Perfeito. Nós estamos sempre com o pé no acelerador, né? Eu sempre gosto de dizer que... Pelo jeito cresceu, né? Porque tudo que você está falando... Crescemos 20% no primeiro semestre, comparado... Que puxou? Expansão de unidades, né? A gente tem, né, um planejamento estratégico de expansão geográfica. Então, organicamente, isso puxa o crescimento, né? São novas unidades. Então, sim, fechamos aí com crescimento. Esperamos continuar, obviamente, esse crescimento agora para o segundo semestre. Qual que é a projeção do ano? Nós estamos projetando para o ano em torno de 30%. Crescimento de 30%. Exatamente. A parte de importação de automóveis tem qual peso nisso? É pequeno. Qual que é o carro-chefe? Importação containerizada de diversos itens, bens de consumo de forma, né, mais genérica. Eu acabei não passando assim com profundidade na operação rodoviária, né, que você estava falando que utiliza bastante bitrem, né, para otimizar, enfim, ganhar eficiência nas entregas. A frota de vocês é terceirizada? Vocês trabalham com transportadoras, é isso? Nós temos um mix. Vocês têm um mix? Um mix. O nosso portfólio, vamos chamar assim, ele passa por frota própria, né? Então, principalmente equipamentos bitrens, passa por agregados, né? E passa por caminhões terceiros cadastrados, né? Que a gente, ou até mesmo parceria com até outras transportadoras. A frota total, qual é o tamanho? Hoje nós temos em torno de 60 equipamentos próprios, sendo que na sua maior totalidade são bitrens, né? Então a gente fala que a gente tem aí um poder de levante em torno de 100 containers por dia. 100 por dia. 60 próprio e agregado é quanto mais ou menos? Hoje o agregado você pode colocar aí mais em torno de 100 equipamentos, mas a nossa base hoje toda é em torno de 5 mil veículos cadastrados, homologados dentro, né, do nosso cadastro, da nossa seguradora, né? A gente tem aí dias, aí picos de carregar mais de 300 cargas em um único dia. Vocês aproveitaram o Move Brasil para renovar a frota esse ano? Não, esse ano não. A gente tinha ano passado feito uma aquisição e ampliação. E aí preferiu não usar. E aí esse ano a gente ainda não fez ainda investimento em frota,
frota, justamente porque nós estamos inaugurando, nesse mês, inclusive, um dos nossos maiores armazéns. Então, o investimento esse ano acabou sendo mais direcionado, né? E toda uma nova unidade é um investimento milionário, né? Hoje tudo é muito caro, então, esse ano a gente realmente está investindo mais em infraestrutura na parte de warehouse, de armazém. Então, a idade média da frota deve ser de... em torno de 5 anos. A média, né, das empresas. Muitos veículos com 2, 3 anos, né, de utilização. E é uma política que eu vejo muito comum, porque depois desse período a manutenção dos caminhões aumenta muito, né? Nosso foco hoje é praticamente... Até então a gente trabalhava só com 2 marcas, né? As principais do mercado, agora a gente incluiu uma terceira marca. Qual? A gente sempre trabalhou com Volvo e Scania. Que né? são as referências em pesados, e agora? E recentemente a gente fechou um lote de 10 veículos com a DAF. Com a DAF? E estamos satisfeitos também. Esse ano? Desculpa, falei esse ano passado. Ano passado vocês fecharam com a DAF. Exatamente. Então estamos trabalhando com as 3 marcas. Vocês estão abrindo para outras marcas. Perfeito. Tem algum chinês? Hoje não. Hoje mas vocês analisam? Porque com as 3. O mercado de caminhões hoje está entrando bastante chinês, né? Sem dúvida, principalmente elétrico. Né? A gente elétrico vocês têm? Não temos, mas estão pensando? Sem dúvida, a gente já fez todo o estudo em parceria com a Volvo, mas os primeiros caminhões chegaram a um valor muito elevado, 3 vezes o valor de um veículo, e uma baixa autonomia. Né? A gente não pode esquecer que o Brasil, diferente da Europa, né? Você tem o desafio, seja das serras e das distâncias e do trânsito, né? Então, tem que ser algo muito bem planejado, uma questão de rota hoje para um caminhão de longo percurso, que é o nosso foco, né? Para um caminhão elétrico. Diferente já, né? Quando a gente pensa no urbano, né? Que já está indo muito bem. Que não é o caso de vocês, elétrico, que são da estrada. Que não é o nosso caso. Mas a gente acredita, e os chineses estão vindo muito forte nisso, então, né? Reduzindo bastante, assim como, né, no automotivo, né, no rodoviário, as marcas chinesas estão vindo com força, com redução de custo, e eu acredito que em pouco tempo, sim, nós teremos algum veículo chinês sendo testado, sem dúvida. Mas você está falando com alguma marca chinesa ou não? Nós estamos, nesse momento, apenas acompanhando o mercado e aguardando redução de custo, porque é o que eu falo, né, a questão do elétrico, ele tem que se pagar. Né? É muito bacana a questão da sustentabilidade, né, da agenda ESG, mas ela não pode agregar custo, né? Então ela tem que ser competitiva também, e ainda nesse momento não é. Então ela não chegou num nível de autonomia dos veículos, onde eu posso, por exemplo, sair de Santa Catarina, a principal rota é Itajaí, São Paulo. Né? Enquanto não tiver um veículo que consiga fazer esse percurso, né, dificilmente a gente consegue viabilizar uma parceria. Então, ainda não atingiu essa autonomia os veículos. E a questão do TCO também, né? Precisa maturar melhor, né? Sim. Mas tem a opção a biometano também, né? Sim. Hoje tem algumas opções no mercado, né? Que algumas empresas estão utilizando, estão testando, estão buscando. Né? A gente vai acompanhando, mas a tecnologia dos caminhões melhorou muito também com a questão do Euro 6. Sim, então, né? Já tem uma redução incrível aí de Perfeito, mas nossos caminhões são Euro todos 6. Euro 6, né? Então isso já traz aí um bom ganho de eficiência e consumo, né? Muito bom. Lembra que eu falei do fator surpresa? Vamos fazer um joguinho aqui, você vai dar nota de 0 a 10, só que você não vai explicar o porquê. Eu vou falar qual o item e você vai falar de 0 a 10. 0, que é pouco viável. Claro. 10, que é ótimo. Perfeito. Ok? Entendi. Competitividade dos portos brasileiros. 8. Infraestrutura logística do Brasil, considerando portos, rodovias, ferrovias e armazenagem. 6. Eficiência da logística brasileira hoje. 9. Ambiente de negócio para investir em logística no Brasil. 9. Preparo da logística para acompanhar o crescimento do e-commerce, do agronegócio e do comércio exterior nos próximos anos. 7. Nenhum 10, né? Não, nenhum. É isso aí. Acho que 10 é um nível de excelência que a gente não alcançou em nenhuma dessas questões. Muito bom, muito obrigada pela entrevista. Passou rapidinho, a gente nem percebeu. Vamos brindar aí. Vamos, com a mão direita. Agradeço aí, a nossa conversa foi muito bom. Te aguardo numa próxima para a gente atualizar o assunto aí de logística portuária. Bacana. Eu que agradeço mais uma vez, né? Espero ter contribuído aí com informações valiosas e fico à disposição para o próximo convite.
Muito bom, muito obrigada. Pessoal, gostou do episódio? Quer acompanhar tudo que move o transporte rodoviário de carga no Brasil? Então, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima.